Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o ex-governador de São Paulo e vice-presidente do PSDB, Alberto Goldman. Formado em engenharia civil pela USP, Goldman começou a carreira política no Partido Comunista Brasileiro, lutando contra a ditadura. Desde então, foram 40 anos de vida pública, nos quais exerceu mandatos de deputado estadual e federal, secretário estadual e ministro dos Transportes. Eleito vice-governador ao lado de José Serra, comandou São Paulo de abril de 2010 a janeiro de 2011, quando hoje o ministro saiu candidato à presidência. Seja muito bem-vindo. Governador, é um prazer tê-lo conosco aqui no É Notícia. É um prazer falar a vocês. Governador, o PSDB saiu fortalecido das urnas, teve um belo resultado no primeiro turno, conquistou 793 prefeituras, é hoje o segundo partido com maior número de prefeituras, em números de eleitores, se não me engano, acho que é o primeiro, né? Em 2012 foram 686 prefeituras, só perde para o PMDB, que tem pouco mais de 1.000. O que isso significa para o partido? Em que posição coloca, principalmente com vistas a 2018? Eu acho que o partido teve uma condução estratégica correta. A estratégia do partido era ser um partido de oposição, firmemente de oposição. Já teve uma candidatura que foi de oposição, a candidatura Aécio Neves, perdeu a eleição, de Dilma Rousseff, da forma como nós conhecemos, como sabemos hoje. Hoje temos mais dados para poder avaliar isso. Mas se transformou claramente desde aquela época e até durante todo o governo, já era no governo Lula e agora no governo Dilma, um partido de oposição ao PT. À medida em que o PT esfarelou, o PT se desfez do ponto de vista político e do ponto de vista moral. Então, a alternativa na cabeça da população era o PSDB. O PSDB era o polo, é o polo ainda, que se opôs ao PT e, portanto, é o que, vamos dizer assim, usufruiu, foi beneficiário desse resultado eleitoral. Isso confere em parte pelos méritos, evidentemente, do PSDB, porque soube ter um caminho correto, e em parte, evidentemente, por aquilo que passou o PT e seus coligados. Essa eleição teve algum tipo, nesse sentido que o senhor está falando, pode ter tido algum tipo de caráter plebiscitário, de um voto anti-PT? Em parte, sim. Ele tem um caráter publicitário anti-PT, e o fato do PT ter se transformado nessa coisa do ponto de vista moral tão rejeitada, fez também com que se tivesse uma rejeição à política em geral. Os políticos todos apareceram com figuras, vamos dizer assim, não respeitáveis. Mas isso é só responsabilidade do PT? Não é preciso fazer um meia-culpa? Porque aí talvez não tenha aparecido ninguém de um partido tradicional que também tenha se colocado como opção sólida ao poder, como uma opção ao poder, uma alternativa. Você não tinha muitas alternativas. No quadro político nacional, você tinha uma alternativa do PSDB. O PSDB também com problemas, evidente, internos, mas nada comparáveis com os que nós vimos isso no PT. O PT tinha uma aliança ampla, onde tinha PMDB, e o PP, Partido Popular, e outras siglas, todas elas envolvidas nessas operações Lava Jato, e todos eles hoje sendo processados, alguns presos, caçados ou processados. E muitos deles ainda virão pela frente, muitos ainda pela frente. Então, o PSDB, nesse quadro todo, ele conseguiu se dissociar, em parte, ainda que não fosse totalmente, desses episódios todos que nós vimos aqui na política nacional e conseguiu, portanto, ser o polo oposto àquilo que existia, o status quo existente. Mas não há dúvida nenhuma que abalou todos esses episódios abalaram os políticos no geral, os partidos políticos no geral. Isso preocupa o senhor, esse desencantamento com a política? Em que momento isso pode representar um risco para a sociedade ou para a democracia? Representa um risco para a democracia, porque não existe nenhum processo político democrático que não passe pelos partidos políticos e não passe pelos políticos. E é interessante porque a gente não assiste esse processo somente no Brasil, a gente assiste nos Estados Unidos com Donald Trump, um empresário concorrendo à presidência da República, a gente assistiu na Inglaterra com o Brexit, a gente assiste em várias partes do mundo. Exatamente, nós vemos isso no processo mundial. E no caso do Brasil, isso ficou muito claro agora. Tanto que dá origem a figuras, aventureiros maiores ou menores, mas são aventureiros que se aproveitam dessa onda, que surfam nessa onda para dizer, olha, nós não somos políticos, não temos nada a ver com a política, nós somos gente pura, somos empresários, fazemos o bem para todos, o que a gente sabe que não é, mas
Essa gente pôde surfar e em muitos lugares vitoriosos em suas eleições. Mas e qual é o risco disso? O que isso pode representar? O que pode acontecer no futuro? Eu acho que isso representa sempre um risco no processo político democrático, mas é passageiro. Isso eu acredito que com o tempo se verificará, e acho que o processo político-cultural que nós vamos vivendo no dia a dia vai mostrar que você só pode fazer política através de políticos. Você só pode fazer política, boa política, né? Não estou falando de política de malandro, política de sem vergonha, política de bandido, não é isso. Estou falando de política como deve ser feita. Política significa dedicação à causa pública, ao interesse público. É você abrir mão dos seus interesses privados, pessoais, para poder atuar, através de um partido político sempre, em projetos que possam beneficiar a população e que possam representar o desenvolvimento de uma sociedade, a melhoria da sociedade. Uma parte importante dos caciques tucanos não apoiou a candidatura de João Dória aqui em São Paulo, né? O senhor, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Aloysio Nunes, vários outros caciques, nomes importantes do tucanato, não foram a favor da candidatura do João Dória. Os senhores eram a favor da candidatura de André Matarazzo, que acabou se desfiliando, indo para o PSD e saindo como candidato a vice na chapa de Marta Suplicy. A vitória consagradora de João Dória aqui em São Paulo, uma vitória inédita no primeiro turno na cidade, não mostra que os senhores estavam errados? Errados em que sentido? O que a gente deveria fazer? Embarcar na tese de que o candidato não deve ser político? Embarcar numa tese que é o empresário que vai resolver o problema de 11 milhões de cidadãos na cidade de São Paulo? Os eleitores paulistanos apostaram nisso. O senhor acha que eles estão errados? É verdade, como eu disse, é verdade, porque você tinha, de um lado, um desgaste do PT e dos seus próximos. Isso valeu até para Marta Suplicy, que aparecia como uma candidatura, ainda que não fosse do PT, aparecia como sendo uma pessoa originária do PT. Mas o fato é que o Dória representou, naquele momento, a única alternativa para tirar o PT e os seus aliados do poder. Tanto é que, você deve lembrar bem, até uma semana antes, todos os levantamentos que a gente tinha, vocês tinham também aqui, nós tínhamos, diziam que o limite da candidatura do PSDB, não é o Dória em si, mas era do PSDB, e nós sabíamos que um candidato do PSDB venceria essa disputa muito antes da prévia que fizemos. Nós sabíamos que quem saísse como candidato do PSDB venceria essa disputa. O senhor está dizendo que se André Matarazzo fosse o candidato do PSDB, ele também teria ganhado a disputa em São Paulo? Eu até diria que qualquer um ganharia essa disputa em São Paulo. Qualquer um ganharia essa disputa em São Paulo. Por causa do momento político? Por causa do momento político. Por ser um candidato antipetista. Antipetista. Ele ganharia. Se não fosse no primeiro turno, isso a gente não esperava que fosse no primeiro turno, seria no segundo turno. Por que se deu, naquele momento, o crescimento de uma candidatura que podia representar 30% para chegar em 53% dos votos úteis no primeiro turno? A população não viu alternativa para um segundo turno. O segundo turno seria o quê? A consagração daquele que venceria no primeiro turno, que seria o candidato do PSDB. Qualquer que fosse. Isso não quer dizer que o Dória não tivesse seus méritos, entre aspas. Por quê? Porque na leitura que ele fez do quadro político, na leitura de pesquisas, de análises, ele verificou que havia um sentimento antipolítica. Então, a primeira coisa que ele falou, a primeira entrevista dele, dada à Jovem Pan, foi: eu não sou político, eu sou empresário. Não, ele esteve aqui em janeiro, não é notícia, as prévias ainda não tinham nem acontecido e ele já tinha esse discurso: eu não sou empresário, eu não sou político, eu sou político, eu sou um gestor, eu sou... Né? Mas esse discurso só cabe na boca dele, não caberia na boca de outro político tradicional do PSDB, não caberia na boca de André Matarazzo, de José Serra. E toda a história, mas a grande contradição do partido nisso, e foi essa minha oposição, a minha indignação, é porque a história do partido é uma história de figuras políticas respeitáveis. Isso vem de Montoro, passa por Covas, Fernando Henrique, José Serra e o próprio Geraldo Alckmin. São todos que fizeram sua vida só na política. Nada de empresário, nenhum deles. São todos acadêmicos, professores,
políticos. Mas, na verdade, o João Dória é filiado ao PSDB há muitos anos, né? Ele já trabalhou no setor público, na Paulistur, Embratur. Nada. O fato de ser filiado não significa nada. Filiado tem milhares de filiados. A militância política, a atuação política de todas essas figuras, desde o tempo da luta contra a ditadura, desde a resistência à ditadura, desses políticos que se formaram, depois formaram o PSDB, outros ficaram no PMDB, Ulisses Guimarães, enfim, tantos outros, que acabaram vindo de onde? São todos figuras, nenhum deles é empresário, todos são figuras políticas. No momento que você diz, não, eu não sou político, o político, ainda ele diz isso naquele momento, o político está tudo na cadeia. O político está na cadeia não, quem estava na cadeia são os empresários, quem está na cadeia são os empresários, os políticos estão indo para a cadeia agora. E é bom que aqueles que têm que pagar, que sejam culpados, que estejam na cadeia mesmo, junto com os empresários também juntos, na mesma cadeia, se possível. Agora, então, esse é o elemento principal. Ele aproveitou esse momento, ele soube, teve essa avaliação, não foi contestado por ninguém, a não ser por nós, mas não foi contestado pelo governador. O governador Geraldo Alckmin, que nasceu com 18, 19 anos de idade, já era vereador em Pindamonhangaba, e que passou a vida inteira, até hoje... Tendo uma carreira política. O que o senhor está querendo dizer é que o PSDB não pode servir de trampolim para candidatos que não sejam candidatos ou figuras orgânicas do partido que tenham trilhado um caminho? Trampolim não, porque você não sabe o que virá, você não sabe quem são, não tem história. O senhor acha que a eleição de João Dória é uma aposta no escuro? É uma aposta arriscada em São Paulo? Acho que sim, é uma aventura. Eu espero que dê certo, afinal de contas, é o prefeito eleito, e se ele tomar posse, tem processo em andamento por aí, mas vamos hipótese que ele tome posse, seria o normal. Então, a posse vai ser responsável por essa cidade, tomara que aquilo que me parece que pode ser problema não seja. E que ele se dê muito bem, que ele se torne um político respeitado. Hoje ele não é, mas vai ser, está sendo já um político respeitado. Espero que seja assim, para o bem da cidade de São Paulo. Mas, governador, então não é contraditório dizer que qualquer tucano teria ganhado eleição aqui em São Paulo e, ao mesmo tempo, assumir que esse discurso do antipolítico, do empresário, foi importante para a vitória de João Dória? Talvez tenha sido importante para a eleição no primeiro turno. O senhor acha que num eventual segundo turno... Não há dúvida nenhuma, no segundo turno, qualquer candidato do PSDB venceria, coisa que a gente tinha como avaliação já o ano passado. Em conversas que eu tive com o governador Geraldo Alckmin, que todos nós tivemos entre nós. E o apoio do Alckmin foi fundamental também, né? Eu acho que o Alckmin hoje talvez seja o maior eleitor do PSDB. Foi fundamental para montar a coligação. Sem ele não tinha aquela coligação de partidos políticos, porque ele fez uma divisão do governo, ele entregou pedaços do governo a várias forças políticas, o que faz parte do jogo político normal, não é nenhuma novidade isso. Então, ele foi responsável por aquela ampla coligação que deu ao Dória um tempo de televisão maior. Mas mesmo com um tempo de televisão menor, ele teria ganhado, um candidato do PSDB ganharia. No Rio de Janeiro, os dois foram para o segundo turno, não tinham tempo de televisão nenhum. O candidato do PSOL lá tinha o quê? Tinha 11, 12 segundos, era uma bobagem no primeiro turno. E em muitos lugares do país nós vimos situações dessas, que não foi o tempo de televisão determinante. Em São Paulo, o tempo de televisão, a postura do Dória, a sua capacidade, as suas virtudes, não se pode negar que ele tem essas virtudes, de se apresentar bem, fizeram com que o resultado fosse no primeiro turno. Nós teríamos um resultado no segundo turno, mas teríamos o mesmo resultado. Agora, governador, o senhor assina a ação que tramita no Ministério Público Eleitoral acusando Dória e também o governador Geraldo Alckmin de abuso de poder político? Não, nunca citei o nome do Geraldo Alckmin, em nenhum momento. Só o Dória, mas por supostamente comprar os votos da militância nas prévias do partido, nas prévias do PSDB. O senhor se arrepende ou mantém essa posição? Não, eu tenho convicção, eu vi isso daqui, senti, avaliei, conversei, alertei o governador disso, por escrito. Disso no começo do ano, que isso estava acontecendo, tinha começado a acontecer, que era preciso barrar isso, que não era a história do nosso partido. A nossa história é uma história diferente. Nós temos uma história de muito respeito, e nós nunca passamos por uma situação dessas. E estava havendo, como houve de fato, a cooptação de diretórios e de lideranças através do uso de métodos que eu chamei de métodos não ortodoxos. Mas, a seu ver, o governador Geraldo Alckmin teve participação nisso? Não, nisso não, mas ele deixou a coisa passar. Ele se omitiu, então? Se omitiu.
E o senador José Aníbal também assinou essa ação, mas depois, no final do primeiro turno, acabou, inclusive, gravando um programa eleitoral para o João Dória. Então, ele se arrependeu, mas o senhor mantém uma posição diferente. Eu não sei se ele se arrependeu ou não, você tem que perguntar isso para ele. O senhor e João... A minha posição é a mesma que eu tive desde o primeiro dia, porque eu estou convicto que aquilo que eu fiz não foi uma molecagem. E é interessante observar, porque o senhor e o João Dória eram amigos, né? Os senhores tinham uma relação próxima, as suas mulheres eram amigas, uma relação de longa data. Eu fui aos eventos dele, a todos os eventos dele, me convidava, eu fui, fiz palestras, participei de debates o tempo inteiro. E por que esse distanciamento tão grande? O senhor chegou a conversar com ele, a alertá-lo? Não, a ele não. A ele pessoalmente não. Quando eu vi a forma pela qual ele estava conduzindo o processo, eu alertei a quem eu achava que tinha que alertar, as lideranças todas do partido. Todas as lideranças do partido foram alertadas, muitos já sabiam, acompanharam isso, por isso que se colocaram da forma como se colocaram, como você disse, de uma forma não aceitando, não acolhendo aquela proposta dele. Mas a vitória dele se deu, é uma vitória dele, sem dúvida, e uma grande derrota. O elemento principal é a derrota do PT e das suas alianças. Esse foi o dado principal, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Agora temos que reconstruir a vida política nesse país, porque sem partidos não se vai a lugar nenhum. E nós estamos no meio ainda de um enorme fogareiro. Um novo governo se instalou, o governo Michel Temer se instalou agora. É um quadro muito difícil, é uma herança deixada aí, é gravíssima a herança deixada pela Dilma e PT e pelo PMDB, do Michel Temer. Eles eram sócios disso tudo. Então, foram eles responsáveis por isso que está aqui hoje. A herança recebida pelo Michel é parte da herança recebida dele mesmo, ou seja, do próprio partido, do próprio PMDB, que respaldou esses anos todos a posição do PT. E agora, teve o candidato a vice nas duas últimas eleições. Por isso que fica eleições. Muito mais complicado. Porque se nós tivéssemos tido uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que ainda está lá para ser decidida, e que de cassação da chapa, né? Tem uma representação do PSDB pela cassação da chapa. Que as duas candidaturas tiveram os mesmos defeitos de nascença, ou no processo eleitoral, tanto o presidente como o vice-presidente, nós teríamos tido uma nova eleição este ano, e teríamos provavelmente um novo governo com mais facilidade para enfrentar o quadro que está aí. Mas o senhor acha possível que isso avance no TSE? Porque agora, por exemplo, a partir do terceiro ano, que seria a partir do ano que vem, já haveria uma eleição indireta. Isso não seria muito traumático para o país? Acho muito difícil, muito traumático para o país. Muito difícil, acho que hoje é difícil. Você teve uma mudança de governo agora, tem uma nova mudança de governo daqui a 6 meses, evidentemente você paralisa o país. Mas, de qualquer forma, nós estamos vivendo um quadro muito difícil. Então, não é mais desejável. Nós estamos vivendo um quadro muito difícil. Figuras importantes deste governo, Michel Temer, toda semana tem um ministro, 2 ministros, 3 ministros, que aparecem nas manchetes de jornal. Mas o PSDB apoia esse governo, né? Aliás, é o principal fiador desse governo. É melhor apoiar este governo, é melhor levar adiante esse quadro do que você ficar sem governo nenhum no país. É a escolha do mal menor? É o mal menor. Nós vamos conversar sobre o cenário nacional. Antes, eu só quero fechar essa história do cenário municipal de São Paulo, governador. Aí no próximo bloco a gente parte para o cenário nacional, que isso também é muito interessante, e 2018. Claro que acho que todo mundo só pensa nisso, está todo mundo com a cabeça 2 anos à frente. Eu até já tinha fechado o cenário municipal, que para mim o cenário municipal já está fechado. Eu quero saber... Vem o novo prefeito e vamos torcer para que ele possa fazer algum percentual do que ele disse que vai fazer. Exatamente. Isso que eu gostaria de perguntar para o senhor. Antes, só mais um dado sobre a representação que os diretórios municipal e estadual do PSDB movem contra o senhor, né, que tem punições como advertência, suspensão e até a expulsão, dizendo que o senhor... a representação cita o estatuto do partido, né, diz que o filiado deve se empenhar na candidatura do partido e constituir ofensa aos deveres éticos apoio a outro candidato. Né? O senhor chegou a não exatamente fazer a campanha, mas da outra chapa de Marta Suplicy, que tinha como vice Andréa Matarazzo. Como é que o senhor responde a essas acusações? Eu sempre me pautei a vida inteira, desde que era jovem, 18 anos de idade, comecei minha vida política. Eu acho que partido é importante. Você tem que obedecer regras do partido, você tem políticas que são importantes, mas acima de tudo isso está a consciência. Acima de tudo isso está a minha consciência. A minha consciência ditava de que eu tinha que caminhar por esse caminho que eu caminhei. Eu não estou absolutamente arrependido disso. É um ato de consciência.
Não votei como declarei que não ia votar. Então o senhor não teme qualquer tipo de punição do partido? O senhor acha que essa representação não vai dar em nada? Esse é um problema que não cabe a mim. A punição virá de alguém, se alguém o fizer. Penso espero que isso não aconteça. Quero permanecer no PSDB. Não vejo outro instrumento de atuação política além desse, melhor que esse. Se tivesse, iria, sem problema nenhum. Porque o partido político é um instrumento para você fazer política. Para você fazer política, na minha opinião, política correta. Agora, espero que seja, eu possa continuar no PSDB. Se não puder, eu vou buscar os meus caminhos, mas eu vou sempre agir em qualquer lugar onde eu estiver, como em qualquer lugar onde eu estive, inclusive quando eu estive no Partido Comunista, eu agi de acordo com a minha consciência. E não é a primeira vez que eu divergi de posições assumidas pelo partido. Na época da disputa eleitoral, em que tínhamos Maluf, Quércia e Antônio Emílio de Moraes, o partido resolveu apoiar o Antônio Emílio de Moraes, e eu contestei. Outro empresário. Eu apoiei o Quércia na época, clara e abertamente. Não houve nenhuma represália, nenhuma retaliação a mim. O senhor espera que mas eu deixei isso claramente, explicitei claramente. Quando me perguntaram, e agora, o partido que está com o Antônio Emílio de Moraes, como é que vocês vão fazer? Digo, a minha posição é a mesma, eu estou onde sempre estive. Agora, governador, e o que o senhor acha dessas primeiras medidas anunciadas pelo João Dória durante a campanha, logo depois que ele foi eleito? O aumento da velocidade nas marginais, o corujão da saúde, a manutenção da tarifa do ônibus no ano que vem, ou seja, sem nenhum reajuste, sem nenhum aumento, nenhum repasse, a privatização do AMB, do Autódromo de Interlagos. Eu poderia falar sobre cada um desses temas 5, 10 minutos. Não é o caso, né? Eu acho que eu tenho que esperar ele assumir e começar, de fato, a fazer. Porque, inclusive, nesses dias agora, desde a eleição, desde o resultado eleitoral, ele tem dito certas coisas e tem recuado, inclusive, tem ido de um jeito e, às vezes, tem recuado aquilo que disse. Aquilo que disse na eleição, recua e volta do recuo. Como que, por exemplo? No caso da velocidade marginal, está uma confusão. Uma hora ele já admitiu que não iria mudar a velocidade. O senhor acha que foi um erro aumentar a velocidade nas marginais? Não, eu não acho. Eu acho que tudo isso daqui são estudos que você tem que ter com seriedade. Nada disso pode ser falado com leviandade. Mas os estudos apontam claramente uma diminuição do número de vítimas e de acidentes. Então, por isso que eu digo, se isso daqui é o que o prefeito tem que fazer, sentar numa mesa com as pessoas que conhecem a matéria, que tem os levantamentos, que tem as análises, que tem os estudos, já tem 2 anos isso, mais ou menos, ou mais? 1 ano, mais ou menos, eu acho. Mas tem tempo suficiente para você poder fazer uma análise e ver quais são as vantagens e desvantagens disso, quais são as virtudes e os defeitos de uma medida. Mas isso precisa ser visto com seriedade. Não pode ser falado assim como tem sido falado, de uma forma muito leviana. É a mesma coisa em relação a outros fatos. Bem, eu não vou aumentar as tarifas de ônibus. Eu não vou aumentar as tarifas de ônibus, mas vou buscar dinheiro em Brasília para cobrir essas tarifas de ônibus que eu não vou cobrar. Isso não existe. Isso é sonho de uma noite de verão. É uma fantasia. Não vai acontecer. Então vamos cobrir isso com emendas de deputados. Isso é brincadeira. Isso é brincadeira, porque emenda de deputado é nada, comparado com o volume de recursos que você vai ter que dispor para cobrir o subsídio. Bom, então tem se falado coisas inconsistentes. Vamos esperar tomar posse, e aí tem que tomar atitudes de fato concretas, e aí nós vamos poder avaliar e vamos poder fazer as críticas que devem ser feitas se forem necessárias. Eu pretendo ser alguém que vai acompanhar com toda seriedade as ações do prefeito, seja para o bem, seja para o mal, seja para criticá-lo ou seja para elogiá-lo quando achar que deve elogiar. O senhor falou com ele depois da eleição? Já falei com ele. Deu parabéns, parabenizou? Parabenizei, porque afinal ele teve um resultado eleitoral, parabenizei e disse que esperava que ele pudesse ter resultados na sua administração que beneficiassem a população da cidade de São Paulo, que era o que eu quero, é o que eu quero. E é o que ele disse que quer também. Então, vamos aguardar as suas medidas, vamos aguardar as suas ações. Governador, vou pedir licença para o senhor 1 minutinho, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida, não sai daí. Olá, o É Notícia está de volta com o ex-governador de São Paulo e vice-presidente do PSDB, Alberto Goldman. Governador, vou sugerir que a gente faça uma rápida passagem no tempo, que a gente pule, assim, coloque a nossa cabeça, a nossa mente lá em 2018, que eu tenho certeza que é onde está a cabeça de muitos políticos, na disputa presidencial de 2018. Os analistas são unânimes em apoiar
em apontar o fortalecimento do governador Geraldo Alckmin com essa vitória maiúscula, consistente, João Dória aqui em São Paulo, né? E, além disso, o crescimento do PSDB em todo o estado, tomou o cinturão vermelho do PT, avançou no interior. O nome de Alckmin, o senhor concorda com isso? O senhor acha que o nome de Alckmin ganha força na disputa presidencial de 2018? Eu parto do princípio seguinte: o governador de São Paulo é sempre um nome forte na disputa. Ele já foi candidato à presidência da República. Ele era governador de São Paulo e depois passou a ser candidato à presidência da República. Portanto, é sempre o governador de São Paulo, é sempre um possível, quando não é provável, é possível candidato a presidente da República. Mas ele se fortalece, ele ganha alguns pontinhos com essa eleição do Dória? É claro que o fato dos resultados terem sido positivos em São Paulo o fortalece. Ainda que, não é só em São Paulo, ainda que os resultados positivos para o partido tenham se dado no Brasil inteiro. Produto, como eu disse, em parte dos nossos méritos, em parte dos méritos do partido, em parte dos méritos dos nossos governadores, dentre eles o Geraldo, e em parte... desse voto anti-PT, né? Pelo essa voto desilusão. Anti-PT. Esse foi o elemento essencial desse processo todo. E será essencial também em 2018, esse voto anti-PT? O senhor acha que essa onda vai continuar até lá? Em parte sim, É claro que o PT, não tendo mais governo nesses 2 anos, não sofrerá os efeitos da erosão do exercício de governo. Ainda mais nesses 2 anos, precisa ver como é que a população vai entender claramente o processo que se deu até hoje e os efeitos dessa herança, porque a gente tem clareza de que a situação é tão grave que você não vai resolvê-la em 2 anos. Você não vai ter um crescimento econômico em 2 anos, voltando a um crescimento mínimo de 3%, 4% que a gente precisa ter no Brasil por ano, do PIB. Né? É provável que a gente não chegue a isso até 2018. Então, como a população vai encarar essa não total eficiência, os resultados não totalmente positivos, pode, de uma certa forma, diminuir o peso do abalo que hoje está em cima do PT. Mas acho que o PT sofrerá até 2018, não há dúvida nenhuma, sofrerá os efeitos ainda de todo esse processo que viveu esses anos. Mas tem esse outro processo interessante que se dá internamente no seu partido, no PSDB, que é essa disputa fratricida que sempre houve, né? Porque há sempre três nomes colocados que são muito fortes, do ministro José Serra, do senador e presidente do partido Aécio Neves e do governador Geraldo Alckmin. Como é que vai se dar essa briga, essa disputa pelo poder? O PSDB sai rachado dessa eleição em São Paulo e ele vai ficar rachado até 2018? Olha, divisões de partidos políticos são parte do jogo político de sempre. Sim, mas no PSDB isso é muito claro. Isso não acontecia tanto no PT. No PT você tinha uma figura muito forte, centralizadora, que era o Lula e que determinava os candidatos. Mas no PT você tem correntes que se degladiam até o limite da destruição. Grupos internos que degladiam de uma forma muito pior do que... Mas você sempre tinha aquela voz decisiva e determinante. A voz não era tão decisiva e determinante do Lula. O Lula era uma figura carismática, prefeito da população, das grandes massas. Que transcendia o PT. Né? Transcendia o PT. Na realidade, as figuras que lá dominavam era o tempo do Zé Dirceu e de outras figuras desse tipo que comandavam a máquina do partido, que hoje estão do jeito que estão. Sim, e como é que fica isso no PSDB? No PSDB você sempre tem figuras, é natural que tenha essas figuras, elas foram governadores, foram figuras dominantes do partido, de 2 estados em geral, São Paulo e Minas, que são os 2 grandes estados do país, né? Os maiores estados do país, o maior eleitorado do país, e onde o PSDB é mais forte, exatamente São Paulo e Minas. Então, é natural que desses estados que emerjam os nomes, como você citou. Não quer dizer que não possam aparecer outros nomes. Mais do que o de José Serra, o senhor acha? Principalmente de Aécio Neves e de Alckmin? Pegando esse polo São Paulo, Minas? Eu acho que os 3 nomes são nomes muito expressivos e são 3 nomes que vão estar sempre colocados no quadro que está aí. Mas nós vamos ter que avaliar bem isso daqui. Nós não temos a certeza de que nós não vamos ter um processo
em 2018, semelhante ao que tivemos agora nas eleições, em que a população rejeitou todos os nomes tradicionais. Pois é, isso é interessante. Que força essa corrente da antipolítica vai ter em 2018? Quer dizer, isso não pode ser mortal para um candidato, porque todos esses pré-candidatos do PSDB são políticos tradicionalíssimos, né? De famílias eu acho que nós políticas temos um risco tradicionais, muito grande, temos um risco muito grande da população rejeitar os nomes todos que já são nomes colocados há muito tempo e que têm se renovado e têm se mantido à tona das disputas políticas. Perfeitamente possível aparecer como aparece no Rio, de repente, figuras menores e que vão para o segundo turno. E como aparece em muitos lugares, mesmo em Minas Gerais. Em Minas Gerais, os nomes que aparecerem e que vão para uma disputa são foi presidente do Atlético e o outro é goleiro do Atlético. Os dois do Atlético. Não são figuras, apesar de que o João Leite já foi deputado, o João Leite já foi candidato, já tem uma vida política e tal. Mas o outro é absolutamente desconhecido. O outro ninguém sabe de onde veio. Calil, é menos Isso a gente conhecido. vê nos grandes municípios, né? Eu vim agora, vindo aqui para a rede, passando aqui na rua, vendo os cartazes já dos candidatos aqui em Osasco. De Osasco, porque a Rede TV fica em Osasco. E um dos candidatos de Osasco, eu nunca ouvi falar, é o que está em primeiro lugar nas pesquisas, que sai em primeiro lugar na disputa. O atual prefeito de Osasco está em segundo lugar, que foi do PT, saiu do PT para não se marcar tanto como petista, e o outro que está em primeiro lugar é um desconhecido. Isso daqui se deu aqui, se deu ali, se deu em muitos grandes municípios, principalmente municípios da região metropolitana de São Paulo. Em outras palavras, Guarulhos, pode acontecer uma surpresa. Isso. E como é que o PSDB vai escolher esse candidato para 2018? Com prévias? É essa a maneira? Porque o Geraldo Alckmin tem defendido prévias, o João Dória também defendeu as prévias. O senhor acha que deve ser por esse? A prévia, se for repetir o modelo de São Paulo, eu prefiro que não tenha, porque aqui não tem legitimidade. Temos um método absolutamente legítimo, que é o método da convenção. A convenção é uma reunião de representações eleitas pelo partido em todos os locais do país. Agora, você pode fazer com esses mesmos eleitores, você pode fazer uma avaliação prévia também. Prévia pode ser feita com todos os militantes, como foi feito aqui em São Paulo. 27 mil militantes de São Paulo votaram no primeiro turno, 6 mil, no segundo turno, 3 mil e poucos. O Dória teve 12% dos eleitores filiados ao partido aqui, 12% apenas. Ali, evidentemente, legitimidade é muito pequena. Então, fazer isso no Brasil é possível fazer. Eu gosto do sistema americano, que é o de primárias, porque aí aí você não tem como comprar cabo eleitoral aqui, cooptar cabo eleitoral ali, fazer esquemas com diretórios. Aí é a população que apoia esse partido que vai lá para votar. Então, você chamar a população, os simpáticos ao PSDB no Brasil todo, numa primária, para votar, seria ótimo, se isso for possível. Nos Estados Unidos já estão preparados eleitoralmente para isso. O sistema já é preparado para isso. E demanda uma preparação imensa, né? Esse processo leva meses, caro, tem um custo alto. No Brasil é possível fazer isso, se fosse possível, seria o mais adequado. A primária é mais legítima. A primária chama todos os militantes e diz o seguinte: todos os militantes, digo, todos aqueles que são simpáticos ao partido. Não precisam necessariamente ser filiados. Não precisa ser filiado. Apenas simpatizantes do partido normalmente votam naquele partido. As filiações nos partidos, como é também no PSDB, são cartoriais. É uma família que é dona, às vezes, de um diretório local. Tem diretórios em São Paulo, na capital, e que são algumas famílias com alguns amigos, então, dessas famílias que são os que comandam o diretório. Agora, por outro lado, esse sistema da convenção partidária não dá um poder excessivo para quem comanda a máquina partidária, por exemplo? E essa é uma outra disputa que o PSDB vai encarar antes de 2018, que é a sucessão no comando do partido em 2017. Né? O Aécio Neves já é presidente há 2 mandatos, agora ele tem que sair, outra pessoa vai entrar no seu lugar. Já um nome para esse lugar? Hoje, inclusive, a imprensa já ventila a possibilidade do próprio Geraldo Alckmin ser candidato à presidência do partido. Ele disse que não conseguiria conciliar as duas funções. Alguém chutou isso? Não existe. Isso não existe. Ou um nome apoiado por Geraldo Alckmin. Absolutamente impossível. Mas seria legítimo qualquer governador de qualquer estado ou comandar prefeito, o partido simultaneamente o governo do estado. Isso não existe essa possibilidade. Agora, mas seria legítimo que fosse um nome, que o sucessor do Aécio fosse um nome apoiado pelo Geraldo Alckmin? Porque o Aécio teve o apoio do Alckmin. O nome tem que ser apoiado por todos. O nome tem que ter uma maioria, tem que ter
tem que ter um consenso, se não é absoluto. Mas a gente sabe que existem essas disputas internas, mas terá, né, sempre tem, você chega a um nome. Você chega a nomes de consenso, nomes de uma forma ou de outra, porque todas as figuras que estão aí, que podem vir a ser presidente desse partido, são figuras que têm mais ou menos ligações pela vida que tiveram. Um ou com o outro, um por senador, exemplo. um deputado, enfim. O senador Cássio Cunha Lima, que é um nome aventado, é uma figura mais próxima ao Aécio, por exemplo. Mas não, essa proximidade é porque estão convivendo, claro. Porque o Cássio foi, inclusive, é líder, mas é que isso líder vai da ser bancada, é o líder da bancada no Senado, então tem mais convivência. Mas que o presidente do partido é fundamental para a escolha do candidato do PSDB em 2018. O presidente do partido, o papel dele tem que ser fazer com que a decisão do partido seja democrática, senão ele não é presidente de nada, senão ele é presidente de facção. Um presidente de partido não pode ser presidente de facção. Tem que ser presidente do partido. O presidente do partido tem que ser aquele que deixa o espaço para que o partido decida, da forma mais democrática e mais legítima possível. Porque uma das coisas importantes para você ganhar uma eleição é você ter um candidato com legitimidade. Para a presidência da Câmara, o senhor acha que o PSDB também deve impor um nome? Seria importante conquistar essa posição no ano que vem, em fevereiro? É sempre importante para um partido conquistar uma posição dessas como presidente da Câmara. Mas eu não acho que não é fundamental para o país. Nós temos que sempre levar em conta o seguinte, tem coisas que são importantes para o partido, tudo bem, é importante para o partido. Mas a pergunta é a seguinte, é importante para o país? O que é importante para o país? O partido está lá em função do quê? Dele mesmo? O partido está lá em função de obter o poder para si mesmo, para os seus membros? É esse o papel do partido? Na minha visão, não. Não é para isso que eu estou num partido político. Não é para isso que eu vivo em partidos políticos desde 18 anos de idade. É para que o partido político seja um instrumento de transformação da sociedade. Então, na hora que eu penso no presidente da Câmara, presidente do Senado, eu penso em nomes que podem ser de qualquer partido político. A minha mínima importância, se for do PSDB, melhor, mais próximo da gente. Mas, se não for, o que é importante é que não seja o que nós tivemos há pouco tempo. O Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, que eu dizia na época, já não sou deputado federal há muitos anos, meus 6 mandatos se encerraram em 2006. E eu dizia, eu conheço, e dizia aos deputados, esse eu não votaria de jeito nenhum, porque eu conhecia, sabia quem era, convivi com ele muito tempo, falei, esse eu não votaria de jeito nenhum. Então, não importa se é do PMDB, se é do PSDB, de onde for, importa que sejam figuras respeitáveis que possam conduzir a Câmara, que possam conduzir o processo do país, para que a gente chegue num resultado bom para a população. Esse é o nosso papel, essa é a nossa responsabilidade. Governador, a gente tem aí correndo por fora ainda uma lava-jato. O senhor disse que o PSDB, de fato, não foi atingido mortalmente ainda, mas a gente sabe que tem uma delação aí do Odebrecht. Nem mortalmente, nem atingido ainda. Mas há delações, figuras importantes do partido já foram mencionadas em delações. Tem o caso do Sérgio Guerra. Não foi nada com lava-jato. Foi CPI da Petrobras, na qual disseram que ele teria recebido alguma coisa para amainar a CPI. 10 milhões, né? Bastante coisa. Se recebeu, não sei, infelizmente. Ele faleceu, não tem como se defender e nós não podemos acusá-lo. De qualquer forma, tem nomes importantes do partido que são mencionados. A gente tem a delação do Odebrecht, que deve vir a público até o final do ano. Tem uma delação do AES com o Léo Pinheiro, que por enquanto está suspensa, mas a gente não sabe se será retomada. Os nomes de Serra e de Aécio Neves já foram mencionados. O de Serra, por delatores do Odebrecht, disseram que ele teria levado 23 milhões de reais em Caixa 2. Todos aqueles que governaram têm seus nomes citados, porque as empresas, era muito comum as empresas, ao fornecerem recursos para a campanha eleitoral, em parte forneciam com o chamado Caixa 1, o normal, e em parte não queriam que aparecesse, davam com o Caixa 2. Não quer dizer que esses recursos sejam recursos de propina. Mas houve Caixa 2? Pode ter havido na campanha do Serra, por exemplo, para a presidência da República em 2010? Eu desconheço isso, evidentemente. Ele nega. Eu desconheço isso. Mas é um crime menor, por exemplo. Na verdade, o Caixa 2 não foi nem sequer criminalizado ainda. É um crime eleitoral. Não é um crime de corrupção, mas é um crime eleitoral. A origem desse dinheiro, de Caixa 1 ou de Caixa 2, de onde vem o dinheiro que é dado pelo empresário, que dava o empresário? Eu sempre fui contra a contribuição de empresas para partidos políticos. Sempre fui contra. Minha opinião sempre foi contra essa, que hoje não tem. Quer dizer, os empresários não podem dar dinheiro a não ser uma pessoa física. Na realidade, esses recursos, em grande parte, o que nós vimos esse período todo, vieram de propinas, de ações, de licitações e de obras
que eram feitas irregularmente. Mas como é que a gente vai diferenciar os recursos que são originários de propina e os recursos que vão para a Caixa 2 e que não são recursos originários? É muito fácil você ter, em cada caso, em cada obra, você pega as refinarias da Petrobras. As 4 refinarias foram licitadas. Foi uma forma de você originar propina, forma de dar propina. E os recursos dessas empresas que obtiveram foram dados porque vieram dessas propinas. Mas essas figuras importantes do PSDB também comandaram estados importantes, né? E essas empreiteiras foram contratadas para obras importantes. No caso do Odebrecht, por exemplo, há uma citação à propina no caso do trecho sul do Rodoanel, na época do governo do Serra, no caso de Aécio. Não tem nenhuma comprovação de que você tenha tido propina. Não há nenhuma comprovação. São coisas que vazaram da delação da mesma forma que vazaram em relação a outros personagens de outros partidos. Tudo ainda precisa ser investigado. Discutir vazamentos, vamos discutir aquilo que tem em concreto. Você já tem coisas concretas que estão sendo analisadas, já tem pessoas que são réus, tem políticos que são réus, tem empresários que são réus, tem alguns que já foram condenados, tem alguns que já estão presos. Essas são coisas concretas. E que isso pode limitar qualquer pretensão eleitoral. Né? Vazamento não pode ser dado para que a gente analise honestidade ou desonestidade de ninguém. Vazamento ainda não. Agora, depois do vazamento, você fazer o processo, levar o processo adiante como tem que levar, e aí chegar à conclusão que realmente houve desvio de dinheiro público, aí é outra história. No caso do ex-presidente Lula, que já é réu em 3 processos, né? 2 no Distrito Federal, 1 em Curitiba, ele é carta fora do baralho em 2018? Eu acho que sim. Aliás, eu acho que ele é carta fora do baralho há muito tempo, eu acho isso. Eu acho que o processo dele era um processo que vinha sempre em queda, e eu acho que degringolou de vez nos últimos tempos. Mas, para mim, já de bastante tempo, ele é responsável pela eleição da Dilma e é responsável por grande parte da política desastrosa que nós temos que enfrentar agora no país agora. Governador, vou pedir licença mais um minutinho, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já já. Olá, estamos de volta com o ex-governador de São Paulo e vice-presidente do PSDB, Alberto Goldman. Governador, notícias de bastidores já dão conta dessa aproximação maior entre o PMDB e o PSDB, já com vistas a 2018. Houve um almoço na semana passada entre o presidente Michel Temer, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Esse teria sido um dos assuntos abordados. Como é que o senhor vê essa aproximação entre os dois partidos? O senhor acha que é possível, eventualmente, construir uma chapa eleitoral daqui a 2 anos? Nós já tivemos uma chapa conjunta, quando o Serra foi candidato a presidente. O vice-presidente, candidata a vice-presidente, era Rita Camata, que era uma deputada do PMDB. Portanto, nós já tivemos isso no passado. Não seria nenhuma surpresa que nós tivéssemos uma chapa agora também composta entre o PSDB e o PMDB. Nada disso é impossível. Mas é a estratégia mais interessante para o PSDB politicamente? É muito difícil dizer isso hoje, é muito cedo para se dizer isso. Você tem um rio para transpor. Eu diria até que a Operação Lava Jato e todas aquelas outras operações que vêm sendo feitas, que verificam pessoas, partidos, agrupamentos, ainda tem muita coisa pela frente para vir, tem muita coisa. E o processo de um governo agora que está em andamento, no qual nós fazemos parte, temos responsabilidades, os resultados dele, quais são os resultados disso? É muito cedo para você dizer que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas possibilidade existe, essa hipótese sempre existirá. O que não existe hipótese é nós nos aliarmos ao PT. Isso não existe hipótese alguma. Mas, ao mesmo tempo, o senhor disse que o PMDB foi o fiador e foi parte importante desse governo do PT durante as 2 últimas eleições. Então, carrega uma parte da responsabilidade. Carrega uma parte da responsabilidade. Agora, quem conduziu, quem era a cabeça desse processo todo era o PT. Quer dizer, o PMDB veio na garupa. Né? Mas apoiou. Apoiou, veio na garupa, apoiou, deu sustentação, deu respaldo, participou da divisão do bolo, teve, enfim, do bolo no mau sentido nesse caso, né? Isso não quer dizer
que você não tem no processo político agora é uma aproximação do PSDB com o PMDB. Do ponto de vista do espectro político ideológico, o que isso significa, né? A gente estava até conversando antes de entrar no ar, o senhor disse que nunca reconheceu o PT como uma força de esquerda, né? Da esquerda tradicional, ou legitimamente de esquerda, mas sempre foi reconhecido para todos os efeitos, pela imprensa geral e pela política como partido de esquerda, ou pelo menos a esquerda do PSDB e do PMDB, né? E o PSDB a gente percebe que nos últimos anos foi fazendo, até talvez com o advento do PT, com a chegada do PT ao poder, foi obrigado a fazer talvez essa travessia, trilhar esse caminho um pouco mais em direção ao centro. E aí esse encontro com o PMDB, né, que o presidente Temer, o presidente Fernando Henrique gostam de chamar de eixo de estabilidade, seria talvez uma convergência de dois partidos mais ao centro. Como é que o senhor vê, do ponto de vista histórico, assim, o espectro político brasileiro, a derrota da esquerda, uma volta ao centro? O Brasil precisa de um partido à esquerda, que talvez seja o PT, se um dia ele for de esquerda de fato, deixar a sua visão corporativista, um tanto quase fascista, eu diria assim. Ele precisa se recuperar e se reinventar antes de mais nada. Espero que tenha que se reinventar como um partido de esquerda. Você vai ter um grupo central, no qual o PSDB deve fazer parte disso. Se insere aí, nesse centro. E o PSDB fazer junto com o PMDB. É importante, é importante que haja um agrupamento, pelo menos um agrupamento forte mais à direita, mais conservador. Mas existe isso também, né? Ou figuras mais à direita, como a gente vê o Jair Bolsonaro, ou então o Ronaldo Caiado. É verdade, mas não uma estrutura política. O que aconteceu no eleitorado? O eleitorado precisa disso. Porque não tinha isso, embarcou no PSDB. Mas no Rio não está acontecendo isso? E adernou o PSDB de uma certa forma, entendeu? No Rio não está acontecendo um pouco isso, com a possível eleição, provável eleição do Marcelo Crivella, que já está bem à frente, tem mais da metade, mais do dobro dos votos? Mas lá faltou uma linha mais central, quer dizer, faltou um agrupamento. Não, ali faltou o central, ele seria talvez à direita, né? Os agrupamentos que vocês tiveram, se você pegar as candidaturas do PMDB naquele momento, do PSDB e lá do Índio, que é candidato, não sei, somar, você vai ter um centro, só que esse centro não se unificou para ter uma candidatura só. E é interessante, porque o centro no Rio de Janeiro naufragou. Ele sobrevive no país e reina no país, e na maior parte das eleições a gente vê pelo resultado eleitoral com o PMDB, com o PSDB, mas no Rio se deu o oposto. Você que é carioca sabe muito bem disso, que no Rio é tudo diferente. É tudo diferente, é uma história única. Característica deles. Mas o senhor vê, então, o fortalecimento dessas forças de centro, mas uma volta ao conservadorismo ou não? Eu acho que a sociedade brasileira é bem conservadora no geral, e em São Paulo mais ainda. Muito. Ela é bastante conservadora, né? Sob todos os pontos de vista, do ponto de vista de valores, sob o ponto de vista político, ela é bastante conservadora. Ela pode ser, o que é importante é que ela seja, acho que para o desenvolvimento da sociedade, que ela seja liberal, mas liberal no bom sentido liberal, não é simplesmente privatização a olho, privatização de qualquer coisa, não. Com a responsabilidade que o Estado tem que ter, o Estado tem que ser um papel muito responsável de regulação, de fiscalização, de acompanhamento e de incentivo ao processo de desenvolvimento econômico, mas tem quadro da economia bastante liberal para que as forças da economia possam se movimentar e possam produzir os resultados que a sociedade deseja. O senhor acha que hoje o PMDB precisa mais do PSDB ou o PSDB do PMDB? Eu não acho que nenhum precisa muito do outro. Eu acho que é a sociedade que precisa de alguma coisa melhor do que o PSDB e o PMDB. Melhor do que o PSDB? Melhor. Pode ser isso que está aí, mas melhorado. Isso em que sentido melhorado? Gostaria que o senhor desenvolvesse um pouco, porque é uma autocrítica. Funcionamento democrático interno, fazer o partido funcionar como uma democracia interna, fazer as instituições partidárias funcionarem, que não funcionam. Elas não funcionam, tem líderes, tem pessoas, personalidades que mandam, que comandam, que determinam, não é uma coisa coletiva. O PSDB ainda não é produto de decisões coletivas. Então, o que o senhor está dizendo é que o PMDB e o PSDB também falharam em dar essa resposta à sociedade. Eu acho que sim. Não foi só o PT que falhou. O senhor está fazendo aí, reconhecendo alguns erros. Falhamos também. Em que sentido? Além dessa democracia partidária, além dessa democracia interna que o senhor pleiteia, que o senhor prega, em que outros sentidos? Forjar os caminhos claros, deixar claramente quais são os caminhos que devem ser tomados. O senhor acha que depois de 2014 o PSDB tinha que ter tido uma postura mais ativa, ou mais proeminente? Nós tivemos uma posição muito boa na campanha eleitoral. Mas depois o Aécio representou muito bem esse papel durante a campanha eleitoral. Mas não manteve esse papel? Não manteve, nós perdemos um pouco esse foco.
E o senhor sabe explicar por quê, ou pelo menos apontar, ou pensar? É difícil, especulações são as mais diversas, mas o fato concreto é esse. Nós não conseguimos manter o que conquistamos na eleição de 2014. Eu disse isso várias vezes lá, alguns membros da direção, olha, nós estamos perdendo, nós estamos recuando, nós éramos muito claramente identificados. Hoje nós estamos perdendo um pouco essa visibilidade. Mas, no entanto, ainda são reconhecidos como anti-PT. A gente começou a entrevista, o senhor sim, começou fazendo essa Não análise. sobrou outra alternativa. Para o cidadão que quis votar contra o PT, só a alternativa era o PSDB. Então, até o PSDB é a falta de alternativa hoje? Espero que seja amanhã mais do que isso. Pelo menos eu luto para que seja melhor do que isso. Se o Temer for bem, se o governo dele for melhor avaliado até 2018, o senhor acha que, mesmo assim, ele é carta fora do baralho para a próxima eleição ou não? O senhor enxerga uma possível candidatura? Seria legítimo que ele também se apresentasse? Seria legítimo, seria natural, se ele for bem, se o resultado eleitoral, se o resultado do governo for bem, que ele possa ser candidato, que ele possa ter legitimidade de ser candidato. Mas há como um governo que faz reformas tão impopulares ser reconhecido pela população em 2 mas anos? as reformas impopulares são importantes para que o país cresça. Mas elas demoram a trazer frutos, talvez. Aí vai depender do tempo, do timing, né? Aí ninguém pode afirmar com antecipação o que vai ocorrer. Como é que o senhor avalia o governo Temer até agora? Está fazendo o que pode, dentro do limite. Acho que está dando passos, os passos fundamentais são corretos. Eu teria objeções a algumas formas, algumas questões, mas não essenciais, não essenciais. Do ponto de vista essencial, acho que ele está caminhando como pode, do jeito que é possível caminhar, não dá para ser de outra forma. E o PSDB não tem outra alternativa, deve manter o apoio ao presidente Temer até o fim, mesmo até 2018. Não, ninguém pode dizer até o fim, né? Que nem um casamento, né? Até que a morte os separe. É tempo demais, governador. O governo terá mais dificuldade para aprovar a reforma da Previdência do que a PEC do teto de gastos? Sem dúvida. A PEC tem tempo a PEC do limite de gastos é absolutamente natural. Você tem uma determinada receita e você só pode gastar aquilo que a receita te permite. Ou um pouco mais, porque aí você se endivida. Ou um pouco menos, porque você tem que pagar as dívidas que você tem. Mas é em torno disso. Não é ilimitado. O gasto não é ilimitado. Então, isso todo mundo entende facilmente. Agora, no caso da Previdência, quando vai mexer com cada um, aí mexe com cada um, aí ninguém quer entender muito, não. E nenhum governo mesmo, muito mais populares, como o de Fernando Henrique e Lula, conseguiram fazer uma reforma da Previdência de fato mais robusta, mais corajosa, mais audaciosa. Nós perdemos uma votação para estabelecer o tempo de idade mínimo para aposentadoria por um voto. Perdemos a votação na Câmara por um voto. Tem história. Governador, vamos para o nosso pinga-fogo, então, chegando ao fim da nossa entrevista. Eu falo uma palavra, o nome de alguém, e o senhor responde com uma palavra, uma frase curta, rápida. Não pode xingar, não, né? Bom, acho que não. João Dória. Um salto no escuro. Lava Jato. Veio com seus, às vezes, exageros por parte de procuradores, que às vezes falam demais. Falar demais é sempre ruim, né? Vale para a gente também, né? Mas é algo essencial para o país. É uma expectativa de que a partir daí nós tenhamos coisa melhor. Sérgio Moro. Uma figura de muito respeito, que tem que se respeitar, tem um papel importante na história do Brasil hoje. Aécio Neves. Um homem de muita capacidade, muita visão, um político que talvez não tenha toda a maturidade ainda que a gente gostaria que tivesse, mas é um homem que tem, sem dúvida, tem futuro. É Geraldo Alckmin. Já tem uma história política de muito respeito e pode vir a ser uma grande figura ainda nacional nas disputas futuras. Hoje é uma liderança regional ou nacional? Ainda regional, mas pode vir a ser nacional. José Serra? É talvez o político das gerações mais antigas, que estão, evidentemente, vivos, atuantes, na minha opinião, a maior capacidade política que nós temos hoje no nosso país.
Michel Temer? Um acidente de percurso. Dilma? Já até esqueci dela. E Lula? Uma grande esperança que o país tinha, frustrada. Mais difícil esquecer isso. Esquecer? Não vamos esquecer, de forma nenhuma. Ele tem Como é que ele vai passar para a história do país? Como tendo tido uma história muito bonita e um final melancólico. Governador, muito obrigada. Foi um prazer conversar com o senhor durante essa quase Wanda, uma hora obrigado. de entrevista. Obrigado. Está sempre convidado a voltar. Muito obrigada a você também que nos acompanhou até essa hora. Você pode rever as entrevistas pelo nosso site, nos acompanhar pelas redes sociais. O endereço aparece aí embaixo no seu vídeo. Tenha uma ótima noite, uma excelente semana e até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.